Obrigado, Isis. Pode deixar que daqui para frente eu assumo com as principais notícias do estado do Ceará aqui no Jornal da Cidade. E olha, gente, com tanta conta para pagar, aparecer algo fora do orçamento pode desequilibrar tudo, não é? As multas de trânsito podem representar esse peso na hora de fechar as contas. Mas se o motorista discordar da notificação ou receber o documento fora do prazo, ele pode recorrer e anular o processo. Osmani é conhecido como o rei das multas. Teve uma época que realmente eu estava levando multa por cima de multa. Então, chegava com os problemas para os amigos. Levei uma multa ontem, tal canto, levei outra tal canto. Então, aí, realmente, teve um período que eu estava acumulativo de multa. Apesar da brincadeira, essa é uma questão séria. Ele relata que já chegaram notificações infundadas em casa. Estou recorrendo 3 multas: embarque, desembarque e estacionamento proibido. Todo condutor pode recorrer de uma multa de trânsito. Isso é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 55, que diz, em resumo, aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O advogado especialista explica que existem 2 momentos para recorrer da infração. A gente elabora um recurso 100% técnico, pautado na legislação de trânsito, com precedentes, com jurisprudência, um recurso, portanto, com uma boa probabilidade de ser deferido. E, além disso, a gente ainda faz o protocolo junto ao órgão de trânsito. De acordo com o assessor técnico, a notificação chega em 30 dias após a infração e por 2 formas: meios postais, ou seja, endereço cadastrado, ou digital, pelo sistema de notificação eletrônica. Existe o SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, que aí o condutor, ao se cadastrar no aplicativo Carteira Digital, que é um aplicativo do órgão federal, ele sendo notificado, ele tem o prazo, o desconto de 40% para esse pagamento e, no caso, ele estaria abrindo mão de recursos ou fazer a notificação, já que ela não vai para o seu endereço. Osmani gasta o que não pode com multa. Reclama das câmeras de vídeo monitoramento, mas diz que vai ficar atento e evitar as infrações. Atenção sempre para você não estar levando essas multas e para poder estar tirando do seu ganho do dia a dia para pagar uma multa de trânsito, né? Veja agora outros destaques do Jornal da Cidade desta segunda-feira. Médico de Hidrolândia é preso 2 meses após ser acusado de abusar e assediar sexualmente pacientes durante consultas no posto de saúde. Jovem de Pedra Branca corre o risco de perder a visão após celular novo explodir nas mãos dele. Em Fortaleza, motorista grávida passa mal e mata ciclista atropelado na Avenida Abolição. O Ministério Público quer cancelamento de jogos no Castelão se Secretaria de Esportes não comprovar funcionamento de geradores. E PDT vai definir no dia 18 de junho quem será o candidato do partido ao governo do Ceará. Você vai ver também, 2 meses após ser tombado, estátua de Iracema Guardiã está de volta. O Jornal da Cidade já começou. Duas pessoas morreram após o carro em que estavam cair no açude. Esse acidente ocorreu em Acopiara, cidade do Cariri cearense. Os bombeiros disseram que o motorista teria tentado desviar de um buraco na CE 060, mas bateu em outro veículo e perdeu o controle da direção. As vítimas eram 2 homens. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e Militar estão investigando as causas do acidente. E um funcionário da Prefeitura de Ararendá morreu também neste domingo em um acidente parecido com esse que vimos agora. Alexandro Silva Ferreira Dias retornava para casa. O carro dele caiu em um açude na localidade de Riacho do Mato, zona rural de Ipaporanga. Na Avenida Abolição, em Fortaleza, uma motorista grávida passou mal e provocou um grave acidente. Com vítima, não é isso, Mônica Damasceno? Boa noite. Está inclusive no exato local onde isso aconteceu, não é isso, Mônica? Exatamente, Alexandre, boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O acidente aconteceu aqui na Avenida Abolição, como vocês podem ver aí nas imagens, bem próximo à Rua José Vilar. O
que aconteceu? Essa mulher grávida, ela vinha dirigindo esse carro quando passou mal ao volante e atropelou esse ciclista. A bicicleta do ciclista foi arremessada para esse canteiro central, a bicicleta ficou completamente destruída e esse homem de 47 anos, infelizmente, não resistiu. Nesse momento, a população local acionou as equipes de socorro, mas quando chegaram aqui, perceberam que o rapaz já estava sem vida. A mulher grávida ficou passando muito mal, teve inclusive que ser encaminhada até um hospital com os seus familiares para que ela pudesse se acalmar. No local, mais cedo, a MC fez um bloqueio parcial, isso na manhã dessa segunda-feira. Mas agora, como vocês podem perceber, o fluxo ele já está fluindo normalmente. Isso foi isso que aconteceu, Alexandre, Bianca, eu volto com vocês. Ok, muito obrigado, Mônica. E funcionários de um supermercado de Fortaleza viveram momentos de terror neste domingo. Eles foram feitos reféns durante um assalto. O estabelecimento fica no bairro Carlito Pamplona. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 3 criminosos entram e rendem os trabalhadores. Eles pegam dinheiro, celulares e relógios das vítimas e tentam fugir pelos fundos da loja, usando o fardamento do próprio supermercado. Nesse momento, a polícia já havia fechado o cerco e prende os suspeitos em flagrante. Eles foram identificados como Francisco Gessiel de Souza Alexandre, de 19 anos, José Erivelton Soares Lima, de 36 e Bruno Paulinho da Silva, de 31 anos. Com eles foram encontrados uma arma, munições, uma motocicleta e os pertences das vítimas. Um homem foi assassinado enquanto disputava um torneio de futebol na cidade de Morada Nova, região jaguaribana. A partida estava nos pênaltis quando uma pessoa invadiu o campo e disparou várias vezes contra a cabeça do jogador. Houve correria, a polícia foi acionada, mas até agora não conseguiu prender o suspeito. Imagens de circuito de segurança estão ajudando nas investigações. E após cenas de violência protagonizadas por integrantes de torcidas organizadas do Fortaleza ontem, o Ministério Público quer que a Secretaria dos Esportes comprove dentro de 24 horas que o gerador da Arena Castelão está funcionando. Caso contrário, os jogos serão suspensos. Faltava pouco para o apito final, mas veio o apagão. Sem energia na Arena Castelão e com os ânimos aflorados por mais uma rodada na lanterna do Brasileiro, as arquibancadas do Fortaleza passaram de cenário de futebol para o policial. Não faz isso, pelo amor de Deus! Não, por favor! Uns 20 minutinhos depois, começou as brigas, a correria, as balas de borracha, a polícia dispersando os torcedores, muita gente passando mal, muitas crianças. E eu particularmente estava morrendo de medo de ser assaltada. Pensei que ia voltar rapidamente às luzes, mas demorou muito. Eu fui embora e ainda continuou aquela escuridão. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir muita gritaria e relatos de cadeiras quebradas. Alguns torcedores chegaram a sair machucados. O motivo da briga foi o confronto entre duas torcidas organizadas do Fortaleza, que apesar de torcerem pelo mesmo time, se consideram rivais. O fato aumenta ainda mais a preocupação para o Clássico Rei que acontece nesta quarta. E a pergunta que não quer calar é o que vai ser feito até lá. A partir de um determinado momento, nós fizemos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, Ministério Público, do DETOR e as torcidas organizadas, as organizadas, tá? E aí a polícia militar, a própria torcida, sabendo que o mau comportamento dela pode prejudicar o clube, pode prejudicar o seu clube que ele ama. Então, com base nisso, houve um acerto de aplicação de medidas educativas. Isso é ruim, porque às vezes o seu clube está precisando de estímulo, vamos lá, e a torcida não vai poder fazer isso porque ela foi, entre aspas, punida.
A Secretaria do Esporte e Juventude disse em nota que o apagão foi causado por um curto-circuito na estação da Enel e os geradores do estádio acabaram danificados. Já a concessionária contestou e disse que realizou várias manobras para normalizar o fornecimento, mas não foi possível devido a um defeito interno no disjuntor geral, que é de responsabilidade do governo do estado. Apesar das explicações, não é a primeira vez que casos assim acontecem. Na final da Copa do Nordeste, em abril deste ano, os torcedores enfrentaram chuva e escuridão. Em janeiro, um incêndio que começou em uma cabine de rádio acabou atingindo parte da área interna do estádio. A falta de reparo do gramado é outro alvo de críticas. De todas as questões que envolvem o Castelão e o futebol cearense, a que mais preocupa, sem dúvida, são as demonstrações frequentes de violência dentro e fora do estádio. Existe uma violência macro, uma violência urbana, onde se infiltra dentro do estádio. Então, com isso, de fato, às vezes a própria torcida organizada não tem controle de quem é que está entrando. Acontece muito isso. Então, cabe à polícia mapear essas pessoas, como foi feito já a partir de quando teve o apagão ontem, já foi feito um mapeamento e eu já mandei o ofício para o comandante e já nos respondeu aplicando as medidas necessárias, onde as torcidas vão ficar impedidas de praticar essa festa por um determinado período. Então isso é muito importante porque foi um acordo com elas. Elas próprias aceitaram que houvesse esse TAC, termo de ajustamento de condutas. Pessoas que não entendem o que é a filosofia do futebol, o que é a filosofia do esporte, que é a paz, a harmonia, né, um espaço democrático, pessoas que levam seus problemas para o estádio, pessoas que já vêm com uma carga emocional muito grande e aí vão tentar colocar ali, naquele momento, tudo para fora. Então é uma coisa para ser pensada, né, uma perspectiva de política pública, sanções mais severas, que pode ser que isso se reverta um pouquinho também. Os próprios jogadores dentro de campo também podem ajudar a minimizar essa rivalidade que ocorre. De fato, não são torcedores e não representam as torcidas que muitas vezes fazem lindas festas, mas nesse caso apresentaram um espetáculo de horrores na Arena Castelão. Bom, e esse será um dos assuntos do Camisa 8 de hoje, às 8h15 da noite. O Carlos Henrique Costa traz os principais destaques do programa de hoje. Boa noite, Carlos. Tudo bem, Alexandre? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. O Camisa 8 traz os principais destaques do futebol cearense hoje à noite, às 8h15 da noite, no YouTube do GC+. Vamos começar falando do Ceará, que no sábado visitou o Fluminense num jogo festivo, que era a despedida do Fred dos gramados. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o German Cano abriu o placar. Aí o gol do Cano. Aos 8 do segundo, Matheus Martins vai receber o passe e faz o segundo gol do Fluminense. Somente aos 47 do segundo tempo, tá aí esse número mais uma vez, o Luiz Otávio diminui e aí, claro, sem mais nenhuma chance de empate para o Alvinegro de Porangabuçu, que perdeu mais um jogo e entrou na zona de rebaixamento. Por outro lado, como você já havia falado aí aqui dentro do JC, ontem na Arena Castelão, Fortaleza recebeu o Palmeiras, tinha tudo para ser um jogo importantíssimo, porque o resultado poderia até tirar o Fortaleza da lanterna, mas o 0-0 continuou e não foi o resultado que mais importou e que mais chamou a atenção, não. Bota as imagens aí, meu diretor. A gente já mostrou aqui o momento em que as luzes do Castelão apagam, né? E este apagão não foi ligeiro, demorou muito para voltar. E o que a gente pôde observar foi uma verdadeira cena de selvageria, uma confusão completamente sem noção entre esses torcedores, entre aspas, do Fortaleza. A gente nota o desespero das pessoas, das famílias, em meio a todo este caos. Por isso, meus amigos, hoje a gente vai receber o secretário de Esporte e Juventude do Estado, aqui no Camisa 8, o Rogério Pinheiro, vai esclarecer tudo sobre o que rolou na Arena Castelão ontem à noite e vai nos contar como é que a Pacha está se organizando para a realização do Clássico Rei pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais, 8h15 da noite, Alexandre, no YouTube do GC+. A gente espera todo mundo. É isso aí, estaremos todos ligadinhos. E na coluna Camisa 8, Luiz Henrique Pontes fala sobre as campanhas difíceis de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Agora, os dois estão na zona de rebaixamento. Boa noite, brother.
Olá, Alexandre, boa noite para você, boa noite também para quem está ligadinho aqui no Jornal da Cidade. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A se vai e Ceará e Fortaleza continuam matando o seu torcedor de raiva. É incrível, parece que só há 2 resultados possíveis para os nossos 2 times, empate ou derrota. Preste atenção nos números. Até o momento já foram disputados 16 jogos. O Ceará coleciona 9 igualdades, é o rei dos empates. Os números são ruins, isso aí não há dúvida, mas tem gente com desempenho ainda pior. É o caso do Fortaleza. O Leão do Pici é o rei, mas o rei das derrotas. Nessa Série A, o time tricolor já perdeu 9 jogos das 16 partidas disputadas. Consequência desse fraco desempenho, as 2 equipes seguem na parte de baixo da tabela. O Ceará é o novo integrante do Z4, 17º colocado. Já o Fortaleza, lanterna do Brasileirão há várias rodadas. A partir de agora, na minha opinião, um acessório será indispensável para jogadores, dirigentes e torcedores de Ceará e Fortaleza. A calculadora, meu amigo. Haja conta para chegar ao mágico número 45. Sim, porque só com 45 pontos é possível escapar do rebaixamento para a Série B do ano que vem. Bom, eu e minha calculadora, vamos ficando por aqui. Está na hora de voltar com você, Alexandre Medeiros. Uma boa noite para você e, claro, boa noite também para quem está assistindo ao Jornal da Cidade. Até a próxima. Além da calculadora, um secador também para poder secar as outras equipes para que elas tropecem no caminho. Daqui a pouco, jovem corre risco de perder a visão após celular explodir nas mãos dele. Esse caso aconteceu em Pedra Branca, no interior do Ceará. E ainda hoje o JC faz esse alerta. O aparelho era novo, de última geração, viu? E na volta do intervalo, a prisão, depois de 2 meses, do médico de Hidrolândia suspeito de assediar e abusar de pacientes durante consultas no posto de saúde. Foi preso em Fortaleza um médico de 45 anos, suspeito de estuprar pacientes durante consultas no posto de saúde de Hidrolândia, município da Serra da Ibiapaba. Mônica Damasceno, esse caso veio à tona em maio deste ano, após uma jovem de 18 anos denunciar à polícia. E esse médico estava foragido desde então, é isso?
Exatamente, Alexandre. O caso veio à tona quando a técnica em edificações Carla Carvalho, de 18 anos, ela resolveu expor nas redes sociais o que tinha vivido com esse médico. O que aconteceu? Carla estava com um quadro de mastite, que é uma inflamação no seio pós-parto. Ela procurou a unidade básica de saúde e foi atendida pelo médico, inclusive o mesmo médico que tinha realizado o parto de Carla. Só que no momento da consulta, o médico começou normalmente e em seguida começou a encostar na moça de forma constrangedora e falar frases de cunho sexual. Pelo menos isso é o que dizia o relato de Carla nas redes sociais, que também exaltou e demonstrou muito alívio com a prisão desse médico. O médico foi encontrado aqui no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, no momento de um cumprimento de mandado de prisão preventiva. Depois que Carla veio às redes sociais e relatou esses casos, ela foi apoiada inclusive por amigas, outras 2 mulheres fizeram a mesma coisa, disseram ter sido constrangidas por esse médico, terem sido atendidas dessa forma. Agora o médico se encontra à disposição da justiça. Volto com você, Alexandre. São casos absurdos que vêm à tona, mulheres passando por esse tipo de constrangimento, de abuso, no momento de uma consulta. Outro caso que a gente viu hoje aqui no Brasil também, a mulher sendo abusada sexualmente, estuprada durante o próprio parto. São casos realmente absurdos que precisam da punição mais severa possível para ver se isso acaba de vez. Obrigado, Mônica. E 341 quilos de cocaína foram apreendidos no Ceará nesses primeiros 6 meses de 2022. O número é mais do que o dobro do registrado nesse mesmo período do ano passado. A batalha contra o tráfico de drogas no Ceará começa com a investigação da Polícia Civil por 3 lados específicos. Apreender o material ilícito, as drogas propriamente ditas, prender os criminosos que se valem dessa logística para conseguir o tráfico de drogas e também apreender os objetos lícitos conseguidos aí pelos criminosos através dos lucros ilícitos obtidos do tráfico de drogas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que até junho deste ano foram apreendidos 341 quilos e 19 gramas de cocaína. Houve um aumento se comparar com o mesmo período de 2021, quando a Secretaria tirou das ruas 116 quilos e 44 gramas. A polícia mapeia as regiões e rotas desses entorpecentes, intensificando a luta contra o tráfico de drogas no estado. A depender do tipo de droga, a gente pode pensar numa rota diferente. Por exemplo, a cocaína, a gente pode estar imaginando aí alguma coisa vinda da fronteira com a Bolívia, por exemplo, ou a maconha com a fronteira com o Paraguai, como é amplamente já noticiado. Entre as apreensões da Polícia Civil do Estado do Ceará está a Operação Blackout, que visou a desarticulação de uma organização criminosa que atuava aqui em Fortaleza. Só na primeira deflagração, a Delegacia de Narcóticos cumpriu 9 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra os alvos. Após as apreensões e todo o processo judicial, as drogas são incineradas. Na última quarta-feira, 3 toneladas de entorpecentes foram destruídas. Além do trabalho investigativo da Polícia Civil, a população pode denunciar. A DENARC, ela conta com um canal de denúncias onde o sigilo é garantido. Nós temos o nosso WhatsApp denúncias, que é o 3472-1560. A população sinta-se convidada, para contribuir nas nossas investigações e para que possamos conseguir aumentar esses números de prisões e de apreensões desses objetos ilícitos. E a polícia apreendeu ainda há pouco mais de 1 tonelada e 200 quilos de derivados de maconha e 168 quilos de crack até junho deste ano. O PDT vai definir no dia 18 de junho quem será o candidato do partido ao governo do Ceará. Hoje, integrantes da legenda se reuniram em Fortaleza para discutir a sucessão. A reunião aconteceu a portas fechadas na sede estadual do partido. O problema para a definição de um nome surgiu após o desentendimento entre o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, e o ex-governador Camilo Santana. Ciro disse que não sabia mais se Camilo era um aliado nas redes sociais. Camilo defendeu abertamente
a continuidade de Isolda Sela no Palácio da Abolição. Para o deputado André Figueiredo, a reunião foi necessária para avaliar posições de membros do partido. Vamos conversar com o ex-governador Camilo Santana para que nós possamos, sim, encontrar um caminho que proporcione a que a unidade desse projeto não, digamos assim, dê margens a eventuais retrocessos. Os 4 pré-candidatos do PDT ao governo do estado são a atual governadora Isolda Sela, que, conseguindo se eleger, só teria direito a um mandato, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, o deputado federal Mauro Filho e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. De acordo com o presidente estadual do PDT, nenhum dos 4 pré-candidatos ao governo do estado foi definido ainda pela legenda. A ideia é que essa escolha aconteça em uma reunião que vai ser realizada no dia 18 de julho, aqui mesmo, na própria sede do partido. De acordo com a legenda, o diálogo com os aliados é essencial para que todos cheguem a um consenso. Todos os 4 pré-candidatos são igualmente competentes, já dissemos e reiteramos isso várias vezes. Só que a gente está num momento de afunilamento e em não havendo a opção de um consenso em torno de um dos nomes, a instância natural é o voto por parte do Diretório Regional. A indecisão do PDT para a campanha eleitoral deste ano no Ceará, no comentário da cientista política Carla Michele. Olá, muito boa noite a todos. E se a oposição no estado do Ceará parece claramente já ter definido o seu candidato ao governo, o mesmo não pode ser dito no campo governista. O PDT tem reiteradamente apresentado o nome do seu postulante somente no momento da convenção partidária. Essa pode ser uma estratégia de preservação da candidatura, mas neste ano especificamente nós podemos acrescentar o fato de que o PDT tem encontrado dificuldades de manter a aliança com partidos como o PT e tem encontrado dificuldades também em encontrar um nome que seja consensual dentro da própria agremiação, com quadros políticos relevantes, com capacidade administrativa, mas sobretudo com ambição de chegar a esse que é o posto máximo no estado. O PDT tem inclusive encontrado muitas dificuldades em manter o discurso de unidade tão comumente propagado por seus membros. Nesse momento, especificamente, o que as pesquisas de intenção de voto têm apontado é que essa dificuldade tem contribuído para o crescimento do campo da oposição. Então, é necessário que o partido político, nesse momento, defina claramente essa candidatura e busque minimamente gerar o consenso necessário para que os demais membros do partido possam fazer com que essa candidatura chegue a todo o estado do Ceará, empolgue o eleitor e seja uma candidatura vitoriosa. O Ministério Público quer o cancelamento dos shows de Chão de Avião, Avini Vini, Natanzinho e da Banda Forró Real, que estão marcados para o Festival de Quadrilhas de Forquilha, nesta quinta e sexta-feiras. De acordo com as investigações do MP, os cachês dos artistas foram pagos com recursos da educação e da assistência social, mais precisamente R$ 568 mil do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, e 120 mil do Fundo Municipal de Assistência Social. O Ministério Público falou que a quantia chamou a atenção porque Forquilha tem baixíssimo IDH e diversas outras carências sociais, além de não contar com serviços básicos como saneamento. A Prefeitura nega as acusações. Em nota diz também que, mesmo a festa ocorrendo esta semana, nenhum valor foi pago até o momento. E os permissionários do mercado dos peixes estão preocupados. A empresa que administrava o espaço nos últimos 2 anos teve o contrato cancelado com a Prefeitura após denúncias de irregularidades. E mesmo assim, continua gerenciando o equipamento. Edivan não sabe mais o que fazer. Está atendendo os clientes debaixo de sol e chuva desde março deste ano, quando essa parte da cobertura do mercado foi levada pelo vento. Neste vídeo, gravado pelos funcionários, dá para ver que a estrutura foi parar longe, no mar. Por sorte, não tinham clientes nas mesas. Ele já tentou resolver de todas as formas, mas a empresa que gerenciava o mercado não solucionou o problema. Os clientes vêm, querem um bom atendimento e não se depara com uma situação favorável, né? Então, assim, já foi colocado essa situação a outros órgãos e até agora não tomaram providência. Esse foi só um dos problemas dos permissionários com a empresa que administrava o mercado. Por toda parte, a estrutura já demonstra que precisa de manutenção. E existem muitos reparos improvisados. Fiação exposta, correndo o risco de algum
cliente levar um choque e marcações também que essa empresa tem com os permissionários. Depois de todas essas denúncias, em fevereiro deste ano, a Prefeitura extinguiu o contrato com a empresa que já administrava o mercado há 2 anos. A Prefeitura cortou o contrato com essa empresa, só que continuam cobrando o estacionamento. A situação toda está na Justiça, mas a Prefeitura não tem cobrado dos permissionários as taxas municipais. E isso tem sido motivo de preocupação. Agora, os permissionários esperam uma resposta urgente da Prefeitura de Fortaleza, porque eles estão assustados com a situação. Temem perder a permissão para ocupar os boxes aqui do Mercado dos Peixes e não sabem o que pode acontecer daqui para frente. Diversas vezes procuramos a Prefeitura para conversar sobre esse assunto desde que houve a rescisão da concessão e até hoje não tivemos nenhuma resposta da Prefeitura, não conseguimos marcar nenhuma reunião. A Secretaria da Gestão Regional disse que a Parkfor continua administrando o Mercado dos Peixes, mesmo após a rescisão do contrato por força de liminar. A empresa também foi procurada por nossa produção e diz que ganhou a concessão por 18 anos e vai implementar melhorias para atender o fortalezense e o turista que frequenta o equipamento. E a gente volta a falar dos eventos tradicionais das férias de julho no Ceará e manda um recado para quem quer garantir uma rendinha extra durante o Fortal. A Prefeitura de Fortaleza iniciou hoje o cadastramento dos ambulantes. Se aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ele vai levar você até o portal GC+, onde há mais informações como os documentos necessários para a inscrição. O cadastro segue até quarta-feira, dia 13, e pode ser feito das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, na sede da Regional 7. E veja a seguir, jovem corre o risco de ficar cego após celular novo de última geração explodir nas mãos dele. E o jovem
Um jovem de Pedra Branca, no sertão central do estado, corre o risco de ficar cego depois que o celular explodiu nas mãos dele. Mônica Damasceno chama a atenção porque o aparelho que ele usava era novo e de última geração, não é isso? Sim, exatamente, Alexandre. Era um smartphone de última geração. Ele estava utilizando esse aparelho há mais ou menos 3, 4 meses. Ele estava no interior, em casa, né? Ele mora no bairro Santa Maria, ali em Pedra Branca. E no quintal da casa ele mexia no celular por volta de 11 horas da manhã do último domingo. Ele começou a perceber que o smartphone começou a inchar, a bateria começou a inchar. Quando ele aproximou um pouco o celular dos olhos, o aparelho acabou explodindo. Rapidamente, a família conduziu o rapaz até o Hospital Municipal São Sebastião. Chegando lá, ele foi medicado, só que algo chamou a atenção dos médicos que estavam no local. O Leandro só conseguiu abrir o olho esquerdo, não conseguia fazer o mesmo com o olho direito. Foi quando ele foi encaminhado rapidamente para o IJF e em seguida para uma clínica especialista em olhos. E o médico que atendeu o Leandro, infelizmente, disse que corre sérios riscos dele não enxergar mais com o olho direito, porque no momento da explosão a pupila chegou a desmanchar. A família agora diz que vai entrar na justiça e buscar os seus direitos. Volto com você. Ok, Mônica, obrigado. E passageiros que usam a linha Expresso Papicu-Siqueira em Fortaleza reclamam que essa linha não funciona durante a noite e ainda se sentem prejudicados com mudanças que aconteceram nos ônibus que passam pelos bairros Passaré e Aracapé. O vídeo mostra o coletivo cheio às 10h30 da noite. São mais de 80 pessoas em um ônibus que sai de uma área de shoppings de Fortaleza e transporta os trabalhadores. O motivo desta lotação é simples. Neste horário, de acordo com os passageiros, a linha do Expresso, que liga os terminais do Papicu e do Siqueira, não atende aos usuários. E eles não são poucos. Cidadão, trabalhador. A galera precisa chegar em casa no horário, tá? E é isso, isso é uma revolta contra o povo brasileiro. A explicação da Etufor é que os expressos só operam nos horários de grande fluxo. A gente tem algumas linhas do sistema de transporte sazonais, que são linhas que operam num certo horário. Se foi retirado a linha ou então diminuiu o horário, é exatamente por conta da baixa demanda. Mas a Etufor, nós vamos verificar, né, no meu setor, que é a divisão de planejamento, nós vamos verificar a demanda da linha. E qualquer problema que houver, a gente vai fazer todo o possível para retornar o horário dessa linha. De acordo com a Etufor, houve uma redução da demanda do número de passageiros no sistema de transporte coletivo aqui de Fortaleza. Essas pessoas que utilizam aí, que são usuárias do transporte coletivo, elas reduziram em 60% desde o início da pandemia. É isso que justifica o fato dos expressos não circularem fora do horário de pico e também a fusão de linhas. Desde o último sábado, a Etufor e o Sindônibus informaram que a linha 325 e a linha 330, essas duas, estão circulando normalmente. Mas a partir de 9h45 da manhã, de 2h45 da tarde, elas se transformam e foram fundidas na linha 380, que faz o percurso Aracapé, Conjunto Esperança. O mesmo aconteceu em duas linhas que circulam aqui, no terminal da Parangaba. São aquelas duas ali, a linha 309, Conjunto Sumaré-Parangaba, e a linha 391, Passaré-Parangaba, neste horário, de manhãzinha, circula. Essas duas vão circular pelo menos até pertinho de 10 horas da manhã. Mas, depois do horário de maior fluxo de passageiros, esse horário que a gente percebe agora, essas duas linhas aqui se transformam na linha 306. É a linha Passaré, Conjunto Sumaré. Ou seja, é uma mudança, uma fusão com a intenção realmente de compensar aí esse fluxo e essa demanda reduzida pelos passageiros. Mas, de acordo com os usuários do transporte coletivo, essa mudança ela não agrada nem um pouco, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque não atendem à expectativa de quem utiliza os ônibus aqui em Fortaleza. E segundo, porque não houve qualquer tipo de informação ou de comunicado prévio para que as pessoas pudessem se acostumar com essas mudanças que acontecem dentro dos terminais. Ele demora demais, entendeu? A vir. E agora que vai ficar mais complicado ainda, como é que vai dar certo? Não tem condição de dar certo.
Não tem mesmo. A gente que pega o ônibus, a gente aqui sabe que isso não vai dar certo. E nós não estamos informados disso ainda. E a estátua Iracema Guardiã está de volta. A reinstalação da estátua foi feita com muita cautela. Os profissionais fizeram os últimos ajustes no local para que tudo ficasse perfeito. A área do entorno também foi reformada. A prefeitura retirou as pichações que existiam no local e aplicou um material anti-pichação na base da estátua. Foi feita a requalificação da mureta, a recuperação da escadaria, do piso, dos bancos, além da nova iluminação. É um símbolo, né? Aponta para o mar, a Iracema Guardiã, que nos guarda aqui em Fortaleza de todos os males. A estátua tombou no dia 3 de maio deste ano, depois de uma forte ventania. Os vídeos da obra de arte do artista sobralense Zenon Barreto, No Chão, viralizaram na internet. A escultura é feita em fibra de vidro e, de acordo com a Secretaria da Cultura de Fortaleza, a obra foi avaliada e analisada por técnicos da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural. Sempre foi esse material, na verdade. Algumas pessoas fazem confusão dizendo que ela já foi de bronze ou de outro tipo de material, mas não, ela sempre foi de fibra de vidro desde o projeto inicial do artista. A estátua não sofreu nenhuma alteração estética, mas sim de fixação. Agora, ela está mais reforçada para que não tombe outra vez. Ela antes era fixada apenas por um pé, agora ela vem com fixação nos 2 pés, né? Então ela vem igual, né? Ou seja, ela não sofreu alterações na sua aparência, mas por dentro ela vem toda reforçada para que ela não sofra mais nenhum tombo, né? A Iracema não pode cair. Boa noite, até amanhã.